discutir um pouco sobre a violência contra a mulher. Por quê? Por que do tema, né? Um motivo menos importante, foi tema da redação do Enem no ano passado. Motivos mais importantes. Nós temos esse ano comemoração de uma data especial. Comemoramos o quê? O que tem a ver esse ano, esse mês especificamente, com a Lei Maria da Penha? Comemoração de 10 anos da Lei Maria da Penha. Então, violência contra a mulher, sobre esses dados que estão aqui na lousa. Vamos ler. Olha, Beatriz. Lê pra mim. Apenas 10% da população nunca ouviram falar da Lei Maria da Penha. Maria. 7 em cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que nos espaços públicos. Giovana. 69% acreditam que violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Estão sendo comentadas por aí. Daniel, muda. As músicas. Já que a gente falou que as músicas muitas vezes reforçam o estereótipo da mulher, de que maneira? Tem uma pasta músicas aí? A gente vai ver algumas músicas aí, né? E a gente vai ver vídeos, né? Escolhe, quer ver? Alguém sabe? Quem é alguém sabe? O Gabriel é uma pessoa sábia. Gabriel, fala o gênero. Gabriel, você vai escolher. Você vai escolher o sertanejo, você vai escolher o funk, você vai escolher o rap, ou você vai escolher o rock? Se é o funk, Vai. Então, um minuto de muita atenção. Faz o batido. Vai. Para. Ela veio quente. Continua? A próxima estrofe é? Quer desafiar? Continua. Mexeu com R7 Vai o quê? Vai botar cá. Ardente. Por que essa música, em tese, ela vai... Qual o problema dessa música ao discutir questão de gênero, ao discutir violência contra a mulher, ao discutir o papel de inferiorização da mulher na sociedade? O que tem a ver? Por que eu passei nessa música? Olha, eu acho que trabalhar com a linguagem do aluno, dois fatores, né? Um é uma necessidade, né? Se você não trabalhar com a linguagem dele, ele não vai se sentir atraído, e esse é o necessário, né? Pelo menos é o primeiro passo. Se o aluno não se sentir atraído, ele não vai se dedicar para aprender. E outro, eu sou jovem também. Eu imagino como eram as minhas aulas e o que eu não gostava das minhas aulas. Eu não gostava que alguém ficasse transmitindo para mim conhecimento, como se ele soubesse tudo e eu não soubesse nada. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho de conhecimento que uma geração passada, a minha, que geralmente meu professor, tem, não vale de nada. Eu não posso construir nada a partir disso. Então a partir do momento, acredito eu, a partir do momento que eu utilizo tecnologia, a partir do momento que eu uso vídeo, a partir do momento que eu uso uma música, mesmo que eu não escute ela, a partir do momento que eu falo sobre um aplicativo de celular para entender sobre um posicionamento geográfico, por exemplo, o Pokémon GO agora que todo mundo utiliza, e o que eu estou falando para ele? Olha, para mim eu estou dizendo para o aluno, tá vendo isso que você sabe? Por trás disso que você sabe, disso que você faz, existe todo um tipo de conhecimento. Então, a partir disso, vamos refletir sobre ciência? E a partir disso ele se sente desafiado a pensar. O que eu consigo perceber com o uso da tecnologia é que traz muitos resultados bons para os alunos. Eu não posso dizer que eu era um antes de utilizar a tecnologia e outro depois de utilizar a tecnologia, porque eu não vejo como se fazer educação para o jovem no século XXI sem utilizar a tecnologia. Um dos grandes problemas da escola é que nós temos um modelo de escola do século XXI que usa uma pedagogia do século XX com uma mentalidade de ensino do século XIX. Tem um grande descompasso aí.
O aluno nunca vai se sentir interessado por uma escola que trabalha em 3 níveis, no qual só um é interessante para ele. E no qual o professor justamente não tem domínio algum sobre esse terceiro. Então, para mim, ensinar hoje passa necessariamente por uso das tecnologias de informação. Não quer dizer que a tecnologia vai transmitir o conhecimento, mas a tecnologia é um dos meios e um dos principais meios para que o aluno se sinta motivado e consiga aprender. Porque na casa dele ele não vai abrir, pode até ser que ele faça, mas ele não vai a todo tempo abrir um livro e ver sobre a teoria do sociólogo X ou do geógrafo Y. Mas quando você posta para ele algo no Twitter ou quando você posta para ele algo no Facebook, ele vai estar lá com os amigos, ele vai, tem atualização no grupo sobre isso, vou ver esse vídeo. Tem uma enquete sobre o que eu acho da violência contra a mulher, vou responder essa enquete. Tem um debate sobre qual determinado tema, vou participar disso. O custo para ele é muito menor. Ele não percebe, mas ele está aprendendo. Com relação ao uso da tecnologia, eu acho que a gente tem, nós enquanto docentes, nós temos uma leitura um pouco limitada do que é utilizar a tecnologia. A gente acha que a escola precisa de uma lousa digital, enfim, precisa de métodos mirabolantes, de Wi-Fi, etc. Primeiro, seria muito bom se tivesse, seria ótimo se tivesse, mas dentro do que temos é possível fazer várias coisas, porque todo aluno tem um smartphone. Se ele não tiver um smartphone, o amigo dele do lado tem e ele vai usar o smartphone dele. Se não na aula, depois da aula, então, método simples para utilizar a tecnologia. Eu não preciso ter, óbvio, quanto mais metodologia eu tiver, melhor é, mas métodos simples já são suficientes para que o aluno se sinta motivado a aprender. Inclusive método de avaliação. Eu estava pensando em um método de avaliação que eu imaginei que não vai dar certo, que seria fazer o quê com o aluno? Prova. Como é que eu avalio o aluno além de uma prova escrita e tal? O que eu pensei de fazer com os primeiros anos do ensino médio? Na disciplina de história, no caso. Avaliação em podcast. Ao invés dele, por que eu vou forçar o aluno a chegar em frente à sala de aula e ele vai falar, e eu vou falar, gente, fica quieto, ele vai ficar nervoso, etc. Eu posso fazer isso? Eu posso. Mas por que não eu dou o tema para ele? Bom, vamos discutir sobre a civilização grega. Grava um podcast sobre isso. Gostou? O outro grupo, faça pergunta para esses grupos, para o primeiro grupo. O terceiro, faz pergunta para o segundo. Gostaram de como apresentamos? Como apresentaram? Gostamos. Vamos postar isso no site da escola. Então, a tecnologia ela vai servir não só para um sentir motivado, ele não vai querer que a voz dele saia horrível, ele vai gravar aquilo 2, 3, 4 vezes, ele não vai só entregar de qualquer jeito, porque ele vai estar sendo avaliado pela turma. E mais, o que ele produziu, o conhecimento dele, vai servir de interesse para os outros anos. O segundo e o terceiro ano, vamos ver aquele tipo de avaliação. Como é que eu sei que isso não é teoria? Porque eu consigo medir isso pelo número de visualizações no Facebook, pelo número de likes, por número de quem gostou, por quem não gostou. Como eles comentam, como os outros anos comentam isso. Por que essa classe fez isso e a gente não fez isso? E a gente não fez isso, Fernando? Porque vocês fizeram um vídeo. E aí outra turma fala, por que a gente não fez vídeo e a gente não fez podcast? Porque ao invés de fazer vídeo, ao invés de vocês fazerem podcast, a gente já teve a aula no Data Show. E assim você vai ganhando um interesse maior. A última pergunta. Como você lida com esses arquivos após a aula? Pós-aula, isso é muito interessante. Uma das grandes vantagens do uso da tecnologia é que você tem uma possibilidade maior de controle das informações que você disponibiliza para o aluno. Então, após toda a aula, mesmo que eu dê a aula na lousa, a gente está explicando sobre um tema qualquer ao final da aula eu passei algum trabalho, ditei, passei na lousa, o que eu faço pós toda a aula, aliás, previamente à aula, eu construo um resumo, depois eu disponibilizo para eles na internet. Se a aula não é de uma metodologia clássica, lousa e giz, lousa e canetão, a aula é sobre um data show, pós-aula eu posto data show. Se a aula eu utilizei músicas, eu compartilho os vídeos que eu utilizei, seja no grupo da sala, por WhatsApp, via representante, ou seja por Facebook ou outra rede social.
A escola tem um Facebook e os alunos da minha disciplina de Sociologia também tem um grupo específico para a disciplina. Nesse grupo eu tenho uma adesão de mais ou menos 85 a 90% dos alunos da escola. Então, um dos grandes problemas que eu tenho para dar esse tipo de aula com a qualidade que eu acho que a aula exige é a questão do tempo. Realmente é muito difícil porque é muita informação e você tem que viver isso 24 horas por dia. Além de trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar em outras escolas, sou estudante de pós-graduação, tenho uma vida social, isso é muito difícil. Então, o que eu procuro fazer para otimizar isso é usar o aluno como colaborativo da minha aula. Então, quando eu vou dar determinado tema, eu pergunto para eles, o que vocês gostariam de ver, qual tipo de coisa vocês gostariam de ver? Gostaríamos de ver isso, então o que eu faço? Eu vou selecionar o material, mas eu passo o pente fino. Quem faz a primeira pesquisa são eles. Quais reportagens, qual entrevista você achou legal? Isso, achei legal isso, professor. Tá, tudo bem, eu não estou escutando. Posta para mim lá no grupo, já tem o link, depois eu consigo, com o link já feito, a partir disso eu faço. Óbvio que assim mesmo dá muito trabalho. E obviamente, eu acho que isso tem que ser divulgado para os colegas. Eu divulgo em ATPC, nos horários de seleção dos professores. O que eu vejo muito com os professores? Eu vejo muita aprovação do meu modo de trabalho. Mas é uma aprovação no seguinte sentido. Muito legal. Good job. Continua assim. Agora, no sentido de uma organicidade do trabalho, isso eu sinto falta. Isso eu sinto carência. E algo que facilita muito, por exemplo, no meu colégio, no Hildebrando Siqueira, eu tenho grandes parceiras, 2 professoras muito parceiras na área de humanidades. É muito bom, por exemplo, com uma professora de redação, de literatura. Quando eu quero discutir algum tema social, eu pergunto para ela, você vai dar uma redação? Ela fala assim, eu vou. E ela fala assim, eu vou, mas eles têm dificuldade para discutir o tema. Não, o tema eu discuto. A avaliação você faz e eu utilizo a avaliação. Não com a metodologia que você vai utilizar, mas pelo menos o conhecimento. Então, o que eu procuro fazer com o professor de História, quando eu não dou a disciplina de História? Qual período você está trabalhando? Eu estou trabalhando no Grécia Antiga. Ou eu vou discutir cidadania, hoje em dia eu faço um paralelo. Vamos fazer a avaliação junto? Então eu consigo utilizar isso. E isso tem dado certo. É incipiente, precisamos fazer isso mais, mas eu sinto que esse é o caminho. Eu dou a disciplina de Sociologia para todas as salas do ensino médio. Dou a disciplina de História para os primeiros anos e de Geografia para os segundos e terceiros anos. Eu acho que a gente tem que colocar os alunos como protagonistas para criar neles a vontade de aprender. E eu não escolho um aluno para me auxiliar. O que eu consigo ver é que na classe a gente tem diversos tipos de aptidões. Então eu tenho toda a sala, eu tenho um aluno que lida melhor com tecnologia. É esse que eu vou utilizar. Eu tenho um aluno, ou alguns alunos que falam melhor. Então é esse que vai se expressar. Eu tenho um outro aluno que escreve muito bem. Esse é o aluno que vai escrever. Eu tenho um aluno que não tem vergonha do público. É esse que vai fazer o debate. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo puxar a sala. Porque cada um desses alunos pertence a uma facção, eles têm muita necessidade de formar grupos, né? E assim eu consigo chamar todos os grupos. Isso é necessário também, porque para eles, para a gente também, a educação se faz com afeto. Então você consegue conquistar ele a prestar atenção na sua aula. Isso é muito bom.